A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal! Espera aí, eu cheguei. Pedrinho, você tá atrasado. Ué, quem apagou a luz? Tá tão escuro Que aqui. luz? Não tá escuro, tá de dia. Ai, bati alguma coisa. Pedrinho, dá licença. O quê? Nossa, quem acendeu a luz? Tá tão claro aqui. Ei, Pedrinho, você veio de óculos escuros e o dia hoje tá nublado. Não tá pra sol, pra óculos escuro. É que eu gosto de usar óculos. Mas se você não tá enxergando, como é que você chegou até aqui? É que eu vim de bicicleta. Aí eu quase bati no caminhão. Meu Deus, Pedrinho. Olha, dá pra ver que ele veio de bicicleta, né, gente? Aquele morro lá pra descer lá é muito grande. É grande, tem que cuidar. Aí dá muito vento. E tem freio bom nessa bicicleta? Tem, eu quase saí voando. Meu Deus. Uma vez eu tava andando de bicicleta, eu voei com ela, aí caiu meu dente. Jesus, querido. Olha, só misericórdia, né? Mas então, já que o Pedrinho chegou, né, gente? Então, pra vocês, a gente vai contar uma história muito legal hoje. Mas antes de você escutar essa história... Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho aqui embaixo. É isso aí. Deixa o seu like lá pra gente, tá? E E se inscreve no canal se você não inscreveu, tá bom, gente? Nos ajude aí, ajude o nosso canal a crescer. E hoje, será por que a Radassa tá com o bebê no colo hoje? Por que vocês vão contar a minha história? Nós vamos contar a história de um bebê muito fofo. O maior bebê que nasceu assim, ó, o mais importante do mundo todo, sabe? Não, Pedrinho. Jesus! É isso, é Jesus, Pedrinho. O nascimento de Jesus, né? Por isso que a gente trouxe esse bebê aqui da Radassa. Mostra lá, Radassa. Mas eu vou... Mostra, Radassa, o bebê. Mas pode falar? Ah, Ele se chama José, mas a gente vai só fazer de conta. é isso mesmo. Ele vai estar representando o bebê Jesus, tá? E se vocês ainda não conhecem a história de Jesus... João Batista! Que João Batista? A João Batista foi a nossa história semana passada, Radassa. João tá. Batista. É. João Batista era... Quem foi o João Batista, Pedrinho? Ele era... Fala, Radassa tá levantando a mão. Fala, Radassa. Esqueci. Porque ela levantou a mão. Vai. Ele era primo de Jesus. Isso mesmo, João Batista era primo de Jesus, né? Isabel, a mãe de João Batista, e Maria eram primas, tá bom? Acho que eles eram E irmãos. João Batista, não. E João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. Ele nasceu 6 meses antes, tá bom? E agora a gente vai contar a história pra vocês. Essa história, tá, gente? Está lá na nossa Bíblia, tá? Tudo que a gente fala pra vocês aqui, geralmente, né? Quando não é, a gente fala, né? Mas sempre está alicerçado na palavra de Deus. Você já leu a Bíblia hoje? Não leu ainda? Então A vamos ler a gente lê Bíblia. de noite. A gente lê à noite, juntos, né? E está no livro de Mateus, tá? E também está lá no livro de Lucas. Também tem ali sobre o nascimento de Jesus, sobre o nascimento de João Batista, tá? Nossa, quanto nascimento? É, tem bastante. Então, você só ir lá, você já vai achar. Mateus, Lucas, né? Os evangelhos que falam do nascimento de Jesus. Então, agora a gente vai contar essa história pra vocês. Se você estiver escutando meus cachorros latir, tá, gente? Não dá bola. Porque eles latem por tudo. Até se bastar um mosquito. Eu acho que sim. Passou um mosquito, eles estão latindo, né? Não sei se vocês têm cachorro ou algum animal de estimação, né? Mas a gente tem 2 cachorros. Um se chama Duque e a nossa cachorra se chama Lu. Lu. Ela é muito... A Lu é adotada, arteira. né? A Lu foi adotada. Mas se você tiver animal de estimação, deixa aí no comentário. Ô, tia, Fale lembra pra- do leite condensado? Lembro? Eu tava em casa. Fala. A Lu é nome da minha avó e a gente pegou ela pra gente. Ela era da minha mãe, mas E aí... por que eu posso falar? Eita, Daça! E a nossa história? Mas se amanhã a gente conta a história. É porque a Moana, que é da minha avó, a Lu e a minha avó tava com um osso escondendo com alguns, e daí elas do nada começaram a brigar. A Moana, que é a cachorra do meu irmão,
e a Lu não estavam mais se dando bem, né? Então elas estavam brigando muito, então a minha mãe resolveu doar e como a gente já estava em contato com ela desde bebezinho, resolvemos pegar ela para nós. Agora ela é nossa, né? E fim da história. E ponto final, que agora a gente vai contar de nascimento. Mas se você tiver algum bichinho de estimação, deixa ele no comentário para nós saber qual é o seu bichinho de estimação, tá bom? Depois a gente vai ler e vai comentar isso com vocês. E a gente vai contar a história então agora para vocês. É isso aí. Era uma vez uma moça chamada Maria, tá? Era uma moça muito bonita que servia a Deus. Maria tinha um namorado. Na verdade, era um noivo, né? Como é que era o nome do noivo de Maria? Eu sei. Deixa o Pedrinho falar, Radassa. Não, o Pedrinho vai falar agora. Pedrinho? Ai, voltei. José. Isso aí. Eu ia falar. O noivo de Maria se Tipo chama... esse que se chama José, mas ele era adulto e ele é bebê. Tá bom, a Radassa tá com a corda toda hoje. Então, o nome dele era José, né? Era um moço também. E os dois estavam noivos. Os dois serviam a Deus, né? E, de repente, um dia, Maria estava sozinha, né? E, de repente, apareceu um anjo. Um anjo? Como é que era o nome do anjo? Eu não sei. Eu acho que era Eu vou Miguel. mostrar a figura aqui pra vocês. Miguel. O Pedrinho que disse que acha que Não, era Miguel não era um anjo. Era Gabriel. É Gabriel. Miguel é um arcanjo, né? Por que Gabriel? É Miguel. Gabriel, vocês lembram que foi o mesmo anjo que apareceu para Isabel? Gabriel também apareceu para Isabel, para João Batista, né? Gente, para Zacarias, eu tô bagunçando tudo. Para Zacarias, também falando sobre o nascimento de João Batista, né? E agora apareceu para Maria. Fala, Radassa. A gente vai começar a história? Estamos começando a história, se você deixar, né? Então aqui eu trouxe uma figura, tá? Essa figura que eu trago para vocês são as figuras que a gente usa na escola dominical, tá? Então, ó, o anjo apareceu para Maria. Quem é aquela ali? É Maria. E E o anjo Gabriel, né? Essa é a figura que eles colocaram representando Maria e o anjo. Não quer dizer que eles eram assim, tá, gente? Mas foi a figura que eles colocaram para representar Gabriel e Maria. Então, Gabriel apareceu para Maria e falou para Maria que ela ficaria grávida. E daí? Não, eu estou contando a história. Daí eu ia falar isso. E quando Maria ouviu, né, essa notícia, ela falou, mas como assim, né? Se eu ainda não tenho marido. Maria não era casada com José, ela era só noiva, né? Então, eles ainda não moravam dentro da mesma casa. E não poderia ela, então, estar grávida, certo? E o anjo, então, explicou para Maria que o bebê que estaria dentro do ventre dela seria gerado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo colocaria aquele bebezinho lá e o nome dele seria Jesus, né? E também o anjo falou que seria Emanuel, que significa Deus é conosco, tá? Emanuel significa Deus é Então, conosco. ele é Jesus, Manuel? Não, Pedrinho. Não é Jesus Manuel. Fala. E daí? E daí? Ela... Então, deixa eu contar. Então, Maria se dispôs a fazer a vontade de Deus, né? Ela falou que seja feita a vontade de Deus na minha vida, certo? Então, Maria engravidou, né? Jesus estava lá dentro do ventre de Maria, lá dentro da barriga de Maria, que nem você ficou dentro da barriga da mamãe, certo? Todos nós fomos bebê um dia, estivemos lá dentro da barriga da nossa mãe. Minha mãe falou que quando eu ficava dentro da barriga dela, ajudava muito ela. É, né? Mãe, e ele já tava no céu, ele só quis ir lá e voltar a beber de novo, mas ele já tava no céu. É isso aí. A Radassa falou uma coisa verdadeira, né? Jesus, ele morava com Deus, né? Jesus fez parte da criação. Ele estava ao lado de Deus, né? Ele é o Filho de Deus. Ele estava ao lado de Deus junto com o Espírito Santo também.
E ele resolveu deixar tudo aquilo lá para estar vindo então à Terra para nascer de uma mulher, né? Para nascer, começar tudo do zero, porque ele queria mostrar para nós, né? Que é possível, né? É possível nós estarmos na presença de Deus. Então Jesus se fez humano, né? Para dar o exemplo a cada um de nós. Mas então, fala, Pedrinho. Mas Jesus não era já humano? Jesus é Deus, né, Pedrinho? Jesus é Ele estava no grande. céu, Ô, mãe, reinando no Mas ele não era trono. humano? Não. mãe, Jesus é humano e mora lá no céu ou ele não é humano? Ei, você está fazendo muita pergunta e não estão deixando eu Deixa eu contar a história. Tá bom? Outro dia a gente faz esses tipos de perguntas e respostas, tá? Não, agora vamos escutar, tá? Senão Jesus não vai nascer na nossa história. Então Jesus estava na barriga de Maria, né? Maria. Sendo gerado, né? Formado normal como qualquer bebê. E Maria foi e contou para José. E então José achou muito estranho, né, essa história. Vocês já pensaram, gente? Os dois eram noivo, né? Se a gente for parar para pensar, né? E de repente Maria fala que um anjo apareceu para ela e disse que ela ia engravidar. Nunca tinha acontecido isso em toda a história e nunca mais voltou a acontecer, né? Então José na hora ficou meio triste, porque né, se fosse em outra ocasião, ele ia achar que Maria ficou com outro namorado, alguma coisa assim, né? Então José, como amava muito Maria, né, era um amor sincero e verdadeiro. Naquela época, se uma mulher, uma moça aparecesse grávida e não estivesse casada, ela era morta, apedrejada, né? Era muito sério? Isso, era muito sério. Então José sabia que se acontecesse isso, Maria ia ser apedrejada. E os pais dela iam passar muita vergonha, né? Ia ser muito vergonhoso para eles. Então, como José amava muito Maria, ele teve uma ideia, ele pensou em ir embora, fugir, né? Porque se ele fosse embora, eles iam culpar ele e não Maria. Eles iam achar que a culpa foi dele, né? E que Maria então estaria livre de ser apedrejada. Mas, como já era tudo um plano de Deus perfeito, né? O anjo Gabriel apareceu num sonho. Tá escutando, Pedrinho? É que o Pedrinho tá muito quieto. O anjo Gabriel apareceu num sonho para José e falou para ele que não era para ele se preocupar, porque o filho que eles tinham, que Maria estava gerando, era realmente o filho de Deus, né? E que ele seria o salvador do mundo. Olha que maravilhoso, né? Olha que privilégio para aquele casal que foram escolhidos por Deus para estar carregando o nosso Salvador. Se eu fosse José, eu ia morrer de felicidade. Então, eles casaram, né? Maria e José. Pedrinho. O seu Pedrinho. Maria e José, então, assim, se casaram, né? E, mesmo assim, José ficou sem dormir com Maria, eles dormiam em quarto separado, não sei, mas assim, ele não namorou a Maria até Jesus nascer, tá, gente? Ele ainda respeitou isso, ele não tocou em Maria, né? Até o nascimento de Jesus. E Jesus cresceu, né? Eu imagino Maria lá com aquele barrigão, Jesus lá dentro, fazendo o que Pedrinho fazia, né? Que todo bebê faz, chutando a sua mãe. Porque a gente fala chutar, né? E o bebê chutou. Mas não é isso, é porque conforme o bebê vai crescendo, ele vai ficando mais apertado. Por isso que quando ele é pequenininho, as mães não sentem, mas o bebê se mexe a todo tempo, tá? E as mães não sentem, por quê? Porque o espaço é bem grande, né? Então não tá encostando na barriga. Quando eles começam a crescer, eles começam a ficar com menos espaço. Então, quando eles começam a se mexer, né? Estica a perninha, estica o bracinho, começa a encostar na barriga, né? E a gente sente, então, o bebê mexendo. E é uma sensação maravilhosa, né? Quem está escutando aí, que é mãe, sabe do que eu tô falando, né? A gente não vê a hora de sentir o bebê mexer. E eu acredito que Maria também não era diferente, né? Ela sentindo Jesus mexer,
talvez falando para José, ó, José, né? O bebê tá mexendo, né? E Maria ficou, né? Então, já com quase 9 meses, o bebê já estava quase aí, Jesus já estava quase nascendo. E então aconteceu algo, né? O quê? O imperador Augusto, ele pediu, ele fez uma lei, ele pediu que todos tinham que voltar para sua terra natal, todos os homens tinham que estar então voltando para sua terra onde nasceram, né? Todas as pessoas, né? E porque eles precisavam, né, que fazer um levantamento, né, dizer assim, para ver quantas pessoas que tinham nascido em tal cidade, essas coisas assim, né? Hoje em dia é mais prático, tem computador, tem, né, internet, redes sociais, é bem mais fácil, mas naquela época não era bem assim, né? E então, José, ele tinha nascido numa cidadezinha chamada Belém. E ele precisava voltar lá, né? Para registrar lá o nome dele, dizer, ó, eu nasci em Belém, porque José era descendente de Davi, né? Jesus foi um descendente de Davi por parte de José. E então José fez essa viagem, eram 3 dias de viagem mais ou menos, e Maria foi junto com ele, né? Maria, como era esposa dele, foi junto com ele. Mas o bebê estava quase nascendo. E que você acha que ele foi de quê, Pedrinho? De Lamborghini. Não, Pedrinho. Eu posso falar? Não tinha carro naquela época. Não tinha? Não tinha, Pedrinho. Eu posso falar? Que triste. Sabe aquelas carrocinhas? Quer sentar? Umas carrocinhas de madeira. Nem de carroça, né? Nem de carroça José foi, é verdade. Naquela época não existia carro e nem bicicleta, Pedrinho. O quê? Aham, não existia Que bicicleta. bom que eu nasci lá. Mas tinham cavalos e carroças, mas mesmo assim, né? Eles não tinham cavalos e nem carroças, mas eles tinham um burrinho. E foi desse jeito, então, que José foi até Belém, de burrinho. Mas, como Maria estava grávida, né? E burrinho. quando a gente está grávida, a gente se cansa bem mais fácil. Ela Muito. estava quase ganhando, né? Então, eles levaram mais tempo do que o necessário, porque José tinha que parar para Maria descansar, né? E ele carregava Maria em cima do burrinho, o burrinho também tinha que descansar, todos que tinham que descansar. Então, ele foi parando mais vezes. E as outras pessoas foram meio que direto, chegaram antes. Quando eles chegaram em Belém, gente, Belém estava cheia. Cheia de Todas as hospedarias estavam muito cheias. Mas hospedaria tipo hotel? Era tipo hotéis, isso aí. Hospedaria naquela época é como se fossem os hotéis de hoje, vamos falar. Só que muito mais mais pequeno. Ela não vai conseguir fazer história. Então... E mostrar as outras figurinhas. Calma. Então, o que aconteceu, gente? José foi lá, bateu em porta, pedindo um lugar para ficar, falando para eles que Maria estava grávida, que estava quase ganhando o bebê, e ninguém tinha lugar para Jesus, né? Porque eles nem imaginavam quem que Maria estava carregando no ventre, certo? Era nada mais, nada menos que o Salvador de todo mundo, né? O Filho de Deus. O Filho de Deus. Mas eles não sabiam disso, né? Então eles foram batendo, até que bateram num lugar e José insistiu muito, falou, né, que Maria precisava descansar, que ela estava muito cansada, que o bebê estava quase nascendo. Então ele falou que teria um lugar onde, um estábulo, né? Quem sabe o que é um estábulo? Eu sei. Radassa, você sabe, criança, o que é um estábulo? Eu sei. Vamos lá, Radassa. É um celeiro deles dormir um pouquinho no celeiro. Quem dormir? Ali Mas quem que dorme no celeiro? No estábulo? Posso falar? Na verdade é um estábulo, fala. Celeiro é onde que eles guardam todos os animais, tipo vaca, galinha, porco, É um estábulo. Não, gente, estábulo é mais para os animais, para as vacas, para os bois, para as ovelhas, né? Eles dormiam no estábulo porque lá a noite era muito fria. Então, se os animais dormissem, eu também né? falei. Principalmente as vacas, os cavalos, né? Os bois. Por quê? Porque a ovelhinha ainda tem a lã para se esquentar, né? Mas os cavalos e as vacas, né, os burrinhos, eles têm menos pelo, né?
Então eles dormiam nesses lugares. Ele falou, olha, se você não quiser passar a noite, né, no relento, eu tenho lá, se você aceitar, vocês podem estar indo lá e ficar lá. Então, assim, José levou Maria e aconteceu algo muito maravilhoso naquela noite. Jesus nasceu! E é relembrado até hoje essa noite, né? Sério? Sim, senhor. Até Como hoje. é isso? E há uma grande festa nesse dia. Existiu? Isso existe? Existe o quê? O que você falou? É lógico que sim. Tá na Bíblia. Quando que ele nasceu? Ai, Radassa. Ele nasceu... na verdade, gente, a gente comemora o nascimento de Jesus dia 25 de dezembro, que é o Natal, né? Mas a Bíblia não fala a data, tá, gente? Pelos estudiosos, né? Jesus nasceu entre janeiro e fevereiro, mais ou menos essa época ali, começo do ano. Mas é uma data simbólica, né? Dia 25 de dezembro, que a gente comemora o Natal, mas na verdade a gente comemora o nascimento de Jesus, que é o Natal. É o verdadeiro Natal, né? Mas isso é outra história. Então Jesus nasceu naquela noite, né? Naquele lugar simples, certo? Mas a nossa história já tá bem longa e a gente vai ter que fazer a parte 2. O que vocês acham? Semana que vem a gente vem com a parte 2 para você saber a continuação aí. O que aconteceu quando Jesus nasceu? Eu sei. Não pode contar. Nós vamos contar na parte 2 para vocês, para esse vídeo não ficar muito longo. Tá bom. Senão vocês vão ficar querendo comer pipoca mesmo, assistindo comendo pipoca, né? Eu queria. Eu imagino, né? Que é muito gostoso, né? A gente assistir algo comendo pipoca, eu também gosto. Tá, pessoal? Então, fique com Deus, né? Vamos dar tchau, Pedrinho, para as crianças. Tchau. Posso desligar? Não. Tchau para todos vocês, tá, gente? Um ótimo dia. Um ótimo final de E semana. abençoe. Que Deus final de semana, na verdade. abençoe, né? Esse seu sábado bonito. Que Deus abençoe a sua vida, né? Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família, de verdade. Que Jesus, né, faça parte do seu dia a dia, tá? Se você ainda não convidou ele para fazer parte da sua família, convida ele, que ele está ansioso para fazer parte da sua vida e da sua família, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.